Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras tão maravilhosas que já ouvimos hoje de manhã. Os louvores, Pai, para a glória e honra do Teu próprio nome. Agora, Senhor, nós clamamos, ó Espírito bendito de Deus, vem nos revelar, vem nos abrir nossos olhos, vem flechar os nossos corações, vem nos levar à posição que Tu queres, Senhor. Tirando de nós tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado essa viva comunhão contigo. Nós necessitamos, Pai amado, de que Teu Espírito mova, que o Teu Espírito sopre, que o Teu Espírito transforme, restaure, cure-nos, Senhor, liberte-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ler alguns textos. Nós estamos propondo justo o aspecto de uma vida de crescimento espiritual. E o que é essa vida de crescimento espiritual? O grande problema nosso, o grande problema da Igreja de Cristo, nós estamos todos aqui incluídos, irmãos, é a questão de a nossa criancice ainda como filhos de Deus e essa falta de crescimento espiritual em nossas vidas. O crescimento espiritual, ele está relacionado simplesmente com a conformação com o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O alvo nosso é o próprio Senhor Jesus ser conformado em nós. Paulo diz em Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Quando Jó, aquele homem servo de Deus, e Deus mesmo diz que ele é um servo, e dá aquelas 5 características de Jó, Deus mesmo falando para ele, Deus ansiava que Jó pudesse ser um homem que pudesse crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. E nós vemos pela vida de Jó e todo aquele sofrimento dele, Jó mostrou realmente em quem ele baseava tudo aquilo, na sua justiça, e ele achava que ele era o máximo. A verdade é que Jó adorava ele mesmo. E Deus fez isso não porque Deus anseia, Deus tem prazer em levar os seus filhos a um sofrimento. Não é esse aspecto. O aspecto de Deus é que Deus tem prazer que seus filhos voltem-se para Ele, saiam da sua autossuficiência, sua autodependência, sua autojustificação, sua autoglorificação, para ter uma vida de dependência absoluta e plena do Senhor, independente das nossas circunstâncias. E Deus se manifesta a ele de 2 vezes, 2 modos, do mesmo jeito, um redemoinho. E nós sabemos que o redemoinho ele tem uma ação ascensional. Ele pega as coisas de baixo e leva para cima. É isso que Deus quer fazer conosco. E por 2 vezes ele manifesta ali para Jó através de um redemoinho. E Deus trabalha na vida daquele homem, porque Deus o ama. Deus queria tirar Jó do cativeiro dele mesmo. Deus queria tirar Jó da adoração dele mesmo, para adorar ao Senhor. E Deus, pela sua imensurável graça, fez na vida de Jó. E Jó pode dizer no 42, bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Qual é o plano de Deus? Qual o propósito de Deus, irmãos? Que haja um testemunho real, vivo, absoluto do seu Filho aqui na terra. Mas que para sermos um testemunho vivo, é necessário que não eu mais viva. Cristo vive em mim. É um crescimento espiritual.
onde nós vamos deixando de ser crianças para ser mais maduros. Todas as nossas divisões, irmãos, elas partem porque nós somos crianças. Porque nós queremos aquilo que nós queremos, não queremos a palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos ter uma vida que pergunte, isso daqui confere com a palavra de Deus? Não, então eu não quero. Eu e você precisamos ter um coração como Maria, a mãe de Jesus, que ele vai dizer o quê? Cumpre-se em mim a tua palavra, mesmo que isso tenha uma conotação tremenda na sua vida. Ou como Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, aos pés de Jesus, ouvindo a voz do amado, doce e maravilhoso Jesus Cristo. E isso ninguém vai tirar dela. Por que não vai tirar, irmãos? Porque a comunhão com Jesus, o olhar e contemplar a Cristo, é a coisa mais maravilhosa que podemos ter em nossas vidas. E se nós formos ver nos Salmos, quantas vezes diz contemplar? Então Deus, pela sua imensurável graça, ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Todas, irmãos, todas as nossas dificuldades e problemas, seja pessoais, relacionamento conjugal, familiar, na assembleia e com esse mundo, os nossos problemas, as nossas dificuldades, é porque nós somos ainda muito crianças. Nós precisamos ganhar a dimensão, irmãos, do nosso modelo, que é Jesus Cristo. A glória de Deus se manifesta quando o seu Filho está sendo conformado plenamente em nós. Quando nós vemos o tabernáculo, se você olhar o tabernáculo, e você vai ver várias conotações na palavra de Deus, e uma dessas foi que o irmão leu aí o Salmo 27, o irmão leu o Salmo 27, quando ele fala a casa de Deus, ele não está falando nada mais, nada menos que o tabernáculo. No Velho Testamento, Êxodo 25, onde que Deus iria habitar. Depois era o templo. Santuário, tabernáculo, no Novo Testamento, nós estamos falando da casa de Deus, que é o próprio Cristo, e nós somos a casa de Deus. Ele é a nossa casa, e nós somos a casa dele. Nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós. Então, quando a palavra de Deus diz, Hebreus 12, tende por intrepidez entrar no Santo do Santo por esse novo caminho, o que é o Santo dos Santos? O tabernáculo celestial de Deus, é o Santíssimo. Aonde lá nós devemos entrar para o quê? Oração, irmãos, adoração e comunhão com o nosso Senhor. Deus nos convida a ter uma vida de intimidade com Ele. Por isso você vai entender a vida de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então nós precisamos crescer. Olha aqui que diz também, irmãos, lá em Mateus 13, quando a parábola do semeador. Olha o versículo 23. Nós já falamos naqueles aspectos para um crescimento espiritual, já falamos sobre a fé outro dia, certo? Meu justo viverá da fé. Então toda a falta de visão do plano de Deus, da mente de Deus, dos caminhos de Deus, do governo de Deus, o que Deus quer para nossas vidas, e as nossas vidas andando na dependência plena do Senhor, irmãos, tira toda a nossa cogitação sobre o que acontece em nossas vidas. Toda a nossa cogitação. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Nós vamos entender, irmãos, que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer coisa, tudo deve ser para a glória de Deus. Então Deus faz em nossas vidas tudo o que Ele quer fazer, para uma coisa só, a glória de Deus.
E o único modo de manifestar a glória de Deus em nós é Cristo sendo formado em nós. A igreja da Galácia, irmãos, aqueles irmãos que receberam a palavra de Deus e são irmãos em Cristo, eles distraíram e o judaísmo começa a entrar. Aí ele começa a entrar por os rituais do Velho Testamento. A carta vai diretamente para eles e Paulo vai dizer: olha, presta atenção, eu sofro novamente dores de parto, até que Cristo seja formado inteiramente em vós. Qual era o problema daquela igreja? Criança. Necessita que Cristo seja formado em nós. Então, quando há aquela sementeira e cai no terreno sólido, esse terreno preparado, irmãos, é aquele que a palavra diz: vocês foram chamados. Chamados por Deus. Ninguém foi ao Senhor, Ele que veio a nós. Você nunca foi a Ele, Ele que veio a nós. É o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, Ele tabernaculou. E aonde que está o tabernáculo agora, irmãos? Hebreus capítulo 8. Um tabernáculo celestial. Nosso sumo sacerdote está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele diz aqui, no terminando, o 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e compreende. Este frutifica e produz o quê? 100, 60, 30 por 1. Então, existe graduações de conformação a Cristo? Existe. Existe numa assembleia, desde criança e um pouco mais maduro? Existe. Mas quanto mais amadurecidos, o mais parecido com Jesus, menos glória do homem, menos dependência do homem, menos, irmãos, uma vida voltada para si, mas é uma vida voltada para o Senhor. E mais vamos enxergar os nossos irmãos como amados em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é tão tremenda que ele diz também lá em Colossenses: crescer, irmãos, dar fruto. Há uma necessidade de frutificação. João 15 também fala sobre isso, né? A necessidade de nós crescermos. E uma das orações que Paulo faz, irmãos, é justo nesse Colossenses 1,9, ele diz: por essa razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie em pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que viverdes de modo digno do Senhor. O mundo busca a dignidade do homem, do viver do homem. O Filho de Deus, ele é indigno. Ele busca o que é digno, a glória do que ele que é digno, que é o Senhor Jesus. E ele diz assim: para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus. Como é que nós conhecemos a Deus, irmãos? Nós lemos lá, estudamos quinta-feira, João 14. Tomé chega para Jesus, não foi Tomé, foi Filipe, falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você não conhece o Pai? Você olha para mim, você vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Se você quer conhecer o Pai, você precisa conhecer o Filho. E não há nenhum outro modo de conhecer o nosso Pai, se não for através do Filho. Porque o Filho veio revelar o Pai. E ele continua o texto dizendo: crescendo, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade e com alegria, dando graças a Deus que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aí ele vai dizer: Ele vos libertou, Ele vos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para quê, irmãos?
Deus não me chamou só para ser livre do inferno. E isso é maravilhoso. Deus nos chamou para um propósito maior. Livrarmos do inferno é o começo de uma grande jornada. Deus procura, irmãos, um testemunho vivo nesta terra, que é através do corpo de Cristo. Onde o corpo de Cristo, ele tem o cabeça, que é Jesus Cristo. Escrever só aqui mesmo no texto, irmãos, capítulo 2, versículo 19. Ele diz assim: e não retendo o cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, não retendo o cabeça. Quando nós não retemos o cabeça, nós não somos supridos, nós não estamos vinculados e nós não crescemos. Mas se nós retemos o cabeça, e reter o cabeça, meus amados irmãos, é colocar Jesus no local que ele deve ser colocado, o centro. A autoridade, o nosso alvo, aquele que mais almejamos, é o próprio Senhor Jesus. Uma coisa eu farei, a buscarei, que eu possa contemplar a face do meu Senhor na casa de Deus. A minha alma suspira por ti, Senhor, como uma corça suspira pelas águas, a minha alma suspira pelo Deus vivo. Ter uma visão única, irmãos, do Senhor. Então, se Cristo realmente é o nosso cabeça e vivemos da dependência dele, sim, então o que acontece? Todo o corpo é suprido, em todos os aspectos. E bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Agora lá em Efésios, vamos ver, irmãos, uns textos. Se eu e você não entendermos, irmãos, a fé, o tempo, a aceitação de Deus, o propósito de Deus para nossas vidas, dificilmente nós vamos andar no caminho do crucificado. Nós vamos achar que isso daí tudo... Qual texto? Efésios? Efésios. Aqui. Efésios capítulo 3. E que 3,17, a oração de Paulo, segunda oração em Efésios. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus anseia que o seu povo cresça espiritualmente. O seu problema conjugal é uma coisa só. Nosso problema conjugal é uma coisa só. Crianças querendo viver uma vida celestial sem ter um coração voltado para o Senhor. Crianças. Então nós brigamos, chateamos, amarguramos. O marido não tem o posicionamento que ele deveria ter dentro de casa, como autoridade. A esposa não perde a visão do que é ser esposa à luz da palavra de Deus. O marido perde a visão do que é ser marido à luz da palavra de Deus. A educação dos nossos filhos ficam fora da palavra de Deus. E depois nós vamos dizer o que nós temos feito de errado. Simplesmente nós viramos as costas para Deus. Nós viramos as costas para Deus. Nós queremos viver uma vida de religiosidade e não uma vida celestial. Uma vida celestial, amados irmãos, aonde que Deus nos conclama a ter uma vida celestial. Juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As regiões celestiais nada mais é que o santuário, a ter uma vida no Santíssimo com o Senhor.
Então Deus anseia que nós cresçamos em tudo, irmãos. Mas aqui em Efésios capítulo 4, ele diz assim, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados. Ouve cá, ouve lá, ouça aqui, vê aqui, mas não conhece a palavra de Deus, não conhece o Senhor. Não tem firmeza. Não tem firmeza na palavra de Deus, tem firmeza nas suas convicções, sem a palavra de Deus. Vive através dos sentimentos. Achar que amor é sentimento, amor não é sentimento, amados irmãos. Por isso é vida inconstante. Deus nos olha e vê como crianças, e o Espírito Santo se entristece. Por quê, irmãos? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura. Está vendo, irmãos, como nós, quando não entristecemos o Espírito Santo de Deus? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Qual é a medida? Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como é que vamos ser imitadores de Deus, irmãos? Se nós temos uma vida que entristece o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, não embriagueis com vinho, Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A partir daí você vê toda a revelação, entoando louvores, agradecendo a Deus a tudo, um sujeito ao outro, amando a Cristo como Cristo amou a igreja, esposa submetendo o seu marido, tendo a realidade que casamento está falando de uma realidade celestial. Está falando de Cristo, a igreja. Aonde não há, irmãos, separação entre dois filhos de Deus. Isso é aberração diante do Senhor. Então, irmãos, essa realidade precisa trazer para nós, e a Bíblia diz assim, não agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que o induzem ao erro. Por que, irmãos? Errais não conhecendo as Escrituras o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu e você precisamos amar a palavra de Deus, irmãos, debruçar na palavra de Deus, porque aqui está toda e a sua esperança, a minha e sua esperança, porque fala do Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão leu Lucas 24. Irmãos, toda a Bíblia vai falar de Cristo. A Bíblia não está falando de mim, de você. Eu e você existimos só porque existe um Senhor chamado Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa esperança. Ele diz o 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Por isso a palavra de Deus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque há os falsos. Ele não procura adoração, ele procura adorador. Se o adorador não tem o coração voltado para Deus, não há adoração. Só há adoração verdadeira quando eu e você, irmãos, somos verdadeiros adoradores. Isso quer dizer o quê? Cristo é central, Ele é autoridade, Ele é meu alvo, Ele é meu tudo. Aí sim, procede dos nossos lábios uma verdadeira adoração. Porque não é dos nossos lábios, são corações que estão ganhando a dimensão da estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe qual a palavra adoração para Jesus? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a verdadeira adoração. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
Eu não faço nada que o meu pai não me mandou. E tudo que eu faço foi o meu pai que me mandou. Dependência plena. Aí você vai ver João 5 dizendo assim: o pai ama o filho. E lá na frente João vai dizer assim: o filho ama o pai. Verdadeira comunhão. Nós precisamos crescer, amados irmãos. Mas o meu justo viverá da fé. Mas também a palavra de Deus, irmãos, muitas vezes nós achamos que crescer é como Toddy. Se mistura rapidamente e já está tudo ali pronto. Não, irmãos, leva tempo. Deus de um lado tem pressa, do outro lado Deus não tem pressa. Quem deveria ter pressa é eu e você. Por isso o Salmo 27 também vai dizer: espera no Senhor. O Salmo 46 vai dizer: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E 2 Pedro 3:8 vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, há um tempo de Deus nas nossas vidas. E o tempo é todos os dias. Meu pai trabalha até hoje e eu também. O que Deus está fazendo, irmãos? Ele já me salvou e salvou você. E tenho outros fora de aprisco que ainda vão ser salvos pela imensurável graça de Deus. Se eu e você, irmãos, começarmos a ter amor pelas almas perdidas que necessitam do Evangelho da Graça. Se eu e você calarmos, irmãos, as pedras clamarão, diz a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a pregação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ouvir Cristo. Como vai ouvir se ninguém prega? É necessário eu e você, irmãos, diante de qualquer circunstância, como diz o nosso irmão Tozer, ele dizia: se alguém contar um problema e falar como que está a sua vida, e não precisa, salvo ou não salvo, e você não mostrar a cruz de Cristo para ele, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Então nós necessitamos, irmãos, ter um coração voltado para o Senhor e realmente crescer. Deus tem um jeito de deixar as pessoas de lado do seu primeiro avanço, para que a nossa autoconfiança desapareça. A pessoa fala assim: olha, Deus começou uma obra tremenda na mim, e depois parece que a coisa esfria. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus deixou de cumprir a sua obra. Deus nunca vai deixar de cumprir a sua obra. Sabe o que Deus faz? Deus fica quieto. Deus fica olhando. Não para saber o que está no meu coração, porque Deus já sabe, mas saber se realmente o nosso coração está se apegado a Ele, independente se nós sentimos ou não a presença de Deus, porque nós não vivemos por sentimento, nós vivemos pela fé, e Deus nunca abandona os seus filhos. Acabamos de ler aí outro texto que o nosso amado irmão leu, Isaías. Irmãos, Deus está trabalhando, eu e você precisamos acordar do sono, saber que Deus está olhando para nós, e Deus está trabalhando para que nós cresçamos, para que Ele tenha um testemunho vivo, irmãos, um testemunho de fidelidade, um testemunho de submissão, um testemunho de separação desse mundo, um testemunho da vida de Cristo, um testemunho de perseverança, um testemunho de vida celestial. Tudo nós estamos falando da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Deus está procurando. Deus está procurando a luz no meio do seu povo. E a luz é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você não tem luz sem a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele é o óleo. Por isso que e nas 7 igrejas, ele vai dizer: ouça que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Você não está cansado de ser criança? Você não está cansado de ser melindroso? Você não está cansado de ser como ovo, casca de ovo? Você não pode falar qualquer coisa, já fica melindrado? Você não está cansado disso?
Alguém não olha para vocês e fala, tá vendo, meu irmão não olhou para mim, olha, ele nem me viu, olha que coisa, nem me cumprimentou, meu aniversário nem ligou para mim, olha que coisa, está cheio de milindres ainda, irmãos. Porque é criança. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele é o meu pastor. Preste bem atenção, irmãos. Os milindres no relacionamento conjugal. Nossa. Milindre relacionamento entre irmãos. Tudo criança. Criança. Deus está falando assim, você tem que deixar de ser criança. Você precisa crescer. E crescer, irmãos, nós vamos estudar o que é a vida do crucificado. É necessário levar a morte de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste. Aí você vai entender Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia e me siga. Se quer crescer, paga o preço. Paga o preço de não fazer aquilo que fizeram com você. Fazer o contrário, aquele que Cristo faria. Deus está procurando imitadores de Cristo, irmãos. Efésios capítulo 5. Sede imitadores de Deus. Como é que nós vamos ser imitadores de Deus? Através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É necessário, irmãos, que nós não confiemos em nós, mas confiemos naquele que ressuscita dos mortos. Esse é o poder de Deus que deve operar na minha vida e na sua vida. Nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos crescer. Todas as divisões que nós temos é porque é um bando de criança. Por quê? Porque quando você olha para um outro irmão de uma outra instituição religiosa e você não vê Cristo, se ele tem a Cristo como Salvador e você não vê Cristo nele, você não sabe que é comunhão com Deus e comunhão com o seu irmão. Você não tem noção do que é isso aí. A nossa comunhão, irmãos, a base da unidade da igreja, só tem 2 lugares. Gálatas. Até nisso, irmãos, quanto mais cresce, nós vamos entendendo o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja invisível, todos aqueles que são filhos de Deus, todo que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador, são filhos de Deus, são irmãos na fé. Não importa se olham para você e falam assim, mas lá não tem placa, lá não tem pastor, não tem problema nenhum. Ele vai deixar de ser meu irmão se ele ama o Senhor Jesus? Não. Não. E eu vou dizer outra coisa para você. Quanto mais você cresce na fé, você sabe uma coisa que vai acontecendo com você? Dos apóstolos, dos 12, eu sou o menor. De todos os santos, eu sou o menor. E de todos eles, eu sou o maior pecador. Está crescendo. Convém que Cristo cresça e que eu desapareça. Quanto mais você cresce espiritualmente, você enxerga os seus irmãos como os filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há barreira. Mas um levanta a mão, outro cai, outro faz umas coisas esquisitas. Se ele invoca o nome do Senhor Jesus e crê em Jesus como o único Salvador e Senhor da sua vida, é seu irmão na fé. Ele é meio maluco, mas ele é irmão na fé. E quantas maluquices nós não temos, irmãos? Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. Então tem 2 envios do Senhor, e é baseado nesses 2 envios que a igreja mantém a sua unidade. Preservar a unidade, nós fomos chamados. Fazer unidade, jamais. Quem faz unidade é o Espírito Santo de Deus, é a obra de Deus que faz unidade. É Ele que nos faz um. E Ele diz assim, e porque sois filhos, enviou Deus
ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que exclama, Abba, Pai. De sorte que não há mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Irmãos, há uma necessidade de eu e você, nós crescermos. Para você ter um carvalho maduro, pronto para ser cortado, demora. Mas para uma abóbora, 6 meses. A Bíblia diz que nós somos carvalho, cedro. Não é isso que a palavra de Deus diz? Demora. E o cedro, irmãos, ele é muito alto. A raiz dele é maior do que aquilo que está para fora. Você olha a ponta do iceberg. Ele tem 1/6 do que tem lá dentro. Irmãos, tudo que aparece é o que está dentro. Aonde está o teu tesouro? Está o teu coração. Se eu e você não temos uma vida em relacionamento com Cristo, em oração, em intimidade com a palavra, a meditação na palavra de Deus, amar o Senhor, amar a sua palavra, comunhão com Deus e comunhão na oração, irmãos, não há crescimento espiritual. Crescimento espiritual não é. E não adianta se julgar espiritual. Eu sou muito espiritual, sou muito espiritual. Olhe o coração dividido que você tem. Não se engane, irmãos. Romanos diz assim, você não pense de você além do que Deus deu, à medida que Deus deu. Não pense além. Não queira ser mais daquele que Deus deu para você. Isso é orgulho espiritual, é arrogância espiritual. A arrogância não consulta, a arrogância não pede, a arrogância não busca conselho, a arrogância toma decisões sem conselho de ninguém. O texto que o irmão leu lá de Gálatas, precisa avaliar esse texto aí. Aquele que instrui deve receber do instruído. Mas é muito profundo isso aí. Então, nós vamos ver isso aí. Não existe atalhos para crescimento espiritual, irmãos. Você vê Maria aos pés de Jesus. Quando vem o sofrimento, aos pés de Jesus. E na verdadeira adoração, aos pés de Jesus. Não tem como, se eu e você não entrarmos nessa vida de crescimento espiritual. Há um fato, e nós devemos nos basear no fato. O fato é que Deus enviou o seu Filho. Ele me resgatou e me fez filho de Deus. O fato é que Ele enviou o seu Espírito Santo, que habita em mim e você. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Somos filhos de Deus, amados de Deus. Isso é um fato. Você não pode tirar isso. A palavra de Deus diz que nós crescemos de glória em glória, olhando para Ele. 2 Coríntios 3,18. A Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, de graça em graça, de poder em poder. Por quê? É um crescer. Por que Jesus é escada? Em João capítulo 1, versículo 51. Anjo subindo e descendo. Porque a nossa vida deve ser celestial. Nós estamos cada vez mais pela imensurável graça de Deus. E o trabalho da cruz em nossa vida, o trabalho da palavra de Deus, o trabalho da providência de Deus, que são as circunstâncias, nos levando a separar o que é terreno, o que é celestial, o que é luz, o que é trevas, o que é espiritual e o que é carnal. Crescendo em Cristo Jesus. Você anseia crescer no Senhor? Você anseia? No seu coração você anseia? A palavra de Deus diz que quando você planta o milho, o que aparece primeiro? A planta. Depois o fruto, depois a semente. Não é assim? Crescimento. Mas para isso você tem que plantar. Você tem que regar. Você tem que tirar as tiriricas. Quantas tiriricas tem em nossa vida que tem impedido o crescimento espiritual? Deus tirou as tiriricas da vida de Jó.
Deus teve que desconstruir Moisés, 40 anos. Deus teve que trabalhar com Paulo depois da conversão, 3 anos no deserto. No final foram 10, 11 anos, Deus trabalhando com aquele homem para começar o ministério dele. E nós, irmãos? Você acha que Deus não está trabalhando? Deus não tem alvo para a minha vida? Para a sua vida? Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus. Hebreus. Mais ou menos 10 anos depois que eles ouviram a palavra de Deus, já estavam complicados. E essa carta a essa igreja, irmão, para esses irmãos, é a glória da carreira cristã, irmãos. E ele vai dizer no 5:11, a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tenho tornado tardios em ouvir. O que é tardio em ouvir? Isto. Ouve, e tudo bem. O marido ouve, que ele tem que ser autoridade em casa no Senhor, ele ouve, que ele tem que ser o exemplo da palavra de Deus no Senhor, na sua casa, não é perfeição, mas é alvo. Não muda nada. A esposa ouve que ela tem a sua função dentro da casa, da sua casa, como esposa. Não ouve? Vai educar os seus filhos, a Bíblia diz, eduque assim. Não ouve? Isso é tardio, irmão. É tardio. Não ouve, é insensível. É o que está acontecendo aqui. Aí ele vai dizer assim, pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, temos novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. E se você dá alimento, começa a dar alimento sólido, fala assim, não, eu não quero saber mais disso, eu gosto de tomar leite. Alimento sólido, não. Eu não, vou perder minha vida para ganhar a vida de Cristo? Não, não quero. Você tem que negar a você? Não, eu não quero negar a mim. Eu gosto do jeito que eu sou. Irmãos, há um custo a pagar. Você quer crescer espiritualmente? Há um custo a pagar. Jesus foi 30 anos trabalhado, ele aprendeu a obediência pelo aquilo que sofreu. Está lá em Hebreus. 30 anos trabalhados para exercer o ministério de 3 anos e meio. E nós, irmãos, quantos anos nós estamos nesse caminhar? Olhe para a minha vida, 63 anos. Miserável homem que sou. Ah, meu irmão, em ti está o manancial de vida. Na tua luz, eu vejo a luz. Para onde nós estamos olhando? Quem é o nosso alvo? E olha o que ele diz. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a necessidade de nós crescermos, sim, irmãos. Não há crescimento espiritual se não houver fé. Não há crescimento espiritual se eu e você não entendermos que realmente tem o tempo de Deus, mas a resposta nossa, aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Colossenses diz assim, cada um deve andar de acordo com o que Deus revelou. Irmãos, quanta coisa Deus tem falado. Mas a resposta nossa é muito tardia. Terceiro, irmãos, nós precisamos entender que fomos aceitos pelo Senhor. E se você é um aceito, você é um filho. Você está nas mãos do amado Senhor Jesus Cristo. Nas mãos do nosso Pai amoroso. E na direção, na consolação do Espírito Santo de Deus. Aceitos. Nós fomos aceitos, amados irmãos. Mas nós fomos aceitos, não é só, irmãos, para libertar do inferno. Nós fomos aceitos para trazer o céu na terra, irmãos. Ser uma realidade celestial aqui nessa terra.
ser a imagem e semelhança de Jesus. O cabeça está sentado, mas o corpo está nessa terra, irmãos. E o corpo só tem uma coisa: obedecer ao cabeça. Hoje está aumentando muito doenças degenerativas. Aí você vai entender isso. A cabeça, irmãos, o corpo, ele já não responde mais à cabeça. Do modo outro, a inervação que conduz o estímulo nervoso está sendo interrompido. Como é que a pessoa anda, então? Deformada. Não anda. Vai perdendo o andar. E eu e você fomos chamados como peregrino em terra estranha a andar, irmãos. Mas nós sabemos para onde nós vamos. Nós fomos aceitos pela graça de Deus. Somos filhos de Deus. Ele nos justificou. Ele nos chamou, nos justificou, glorificou o nosso corpo, que vai ganhar essa dimensão futura. Então somos filhos de Deus e somos, irmãos. Você tem plena convicção que você foi aceito pela graça de Deus, não é pelos seus méritos, não é porque você fez, não é porque você errou, não errou, porque você está nesse caminhar e de repente você toma uma atitude errada, você deixa de ser aceito. Nunca você vai deixar de ser aceito, sempre você é aceito pelo Senhor. Nós perdemos a comunhão com Deus não por causa de Deus, por causa de nós mesmos, mas sempre fomos aceitos. Quando você lê Lucas 15, você tem que entender que aquele pai é uma figura de Deus, o nosso pai. E ele sempre está esperando, sempre, porque nós somos seus filhos, nós fomos aceitos pela graça de Deus, e ninguém pode tirar isso de mim e de você. Ah, meus amados irmãos, nós fomos aceitos no amado, nós ganhamos o perdão. Nós ganhamos a natureza divina, nós ganhamos o Espírito Santo, agora temos comunhão com Deus, nós fomos aceitos por Ele. Deus jamais vai deixar de nos aceitar. Jamais Deus virá as costas para mim e para você. Quem vira as costas para Ele somos nós. Por isso não crescemos, por isso somos crianças. Precisa tomar leite. E se colocar uma feijoada para comer, vai ter indigestão, vai ter problema. Não, isso não aceito, isso causa mal para mim. Porque a criança necessita, irmãos, do leite genuíno da palavra de Deus para que possamos experimentar realmente uma vida vitoriosa, que é a própria vida de Cristo em nós. Se quer ter vitória, irmãos? Ah, vamos lutar pela vitória. Não, vitória é uma pessoa. É Cristo. E quanto mais Cristo vive em nós, mais nós temos a vitória dele, porque nunca foi nossa, é dele. Nós somos mais que vencedores, porque ele é mais que vencedor. Porque ele venceu tudo aquilo que nós tínhamos de pior. Ele venceu lá na cruz. Para quê, irmãos? Para que eu e você agora, como filhos de Deus, cresçamos naquele que é o modelo, que é Cristo. Para quê? Para que a glória de Deus se manifeste no nosso lar, nos nossos relacionamentos, na assembleia, e manifesta esse mundo perdido como luzeiros no mundo em trevas. É urgente o chamado de Deus para que a igreja se volte para o Senhor. É urgente. Volte para Cristo. Tenha Cristo como central. Tenha a palavra de Deus, irmãos, como âncora segura para nós conhecermos a palavra de Deus e termos uma visão do propósito de Deus para nossas vidas. Deus não procura para você uma esposinha, não, é uma esposa idônea. Ele não procura você um marido, não um marido que ame você como Cristo amou a igreja. O resto, irmãos, é criança, vamos ficar brigando de relacionamento. Não. Sabe qual é o problema? Relacionamento com o Senhor. A nossa vida, ela tem sentido, ela revela Cristo, se nós estamos tendo um relacionamento correto com o nosso Senhor. Ele é o nosso alvo. Nós queremos crescer em Cristo Jesus, mas fomos aceitos, irmãos, porque Deus não vai mudar
aquilo que Ele já fez. E aquilo que Ele fez lá na cruz é eterno. Ele me amou com amor eterno. Ele nos chamou, Ele nos redimiu, Ele nos justificou e Ele nos glorificou. Ele se tornou por nós, irmão, justiça, sabedoria, redenção. Ele se tornou por nós. É Cristo. O que nós temos feito, irmãos? Com aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Você não vai entrar no caminho da cruz se você não entender, pela fé, o tempo de Deus, aceitação. E o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Qual é o propósito? Nossa, aconteceu tanta coisa na minha vida. Qual o propósito? Existe um propósito. Se você crê, se você sabe que há um tempo de Deus, se você foi aceito plenamente pelo Senhor e que Deus tem um propósito, você pode chorar a noite toda, mas depois vem a alegria. Você sabe o que é isso, amados irmãos? Sabe qual a alegria? Qual a alegria? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está satisfeito, nós também estamos plenamente satisfeitos. Se só porque vivemos insatisfeitos, porque não estamos satisfazendo a vontade de Deus. O que é glória de Deus? Deus satisfeito. Será que Deus tem sido satisfeito comigo? Está satisfeito comigo, com você? Você tem plena convicção que se for aceito, que não há nenhuma mais possibilidade de você ser condenado, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte em Cristo Jesus? Fomos aceitos pelo Senhor. A pior coisa de uma criança, e aqui eu digo para os pais e para as mães, prestem bem atenção, se os nossos filhos acharem que a escolinha, que levar para o inglês, levar para isso, levar para isso, levar para isso, eles nunca vão entender que são aceitos. Nunca. A verdade é que parece que nós estamos querendo botar para fora. Tudo tem a hora certa. Tudo tem um propósito de Deus. Nós fomos aceitos plenamente pelo Senhor. Se eu e você não entender isso, o trabalhar de Deus em nossas vidas, nós vamos ficar, sabe o quê? Totalmente desanimado. E nós vamos revoltar contra Deus. Por quê, Senhor? O que aconteceu? O que eu fiz para o Senhor? E Deus vai dizer, meu filho, não é porque você fez. Eu estou fazendo na sua vida. Você não entendeu ainda? Que você é precioso para mim por causa do meu filho que está em você? E porque eu sou pai, eu disciplino a todos quanto eu amo? Para um propósito? Santidade? Ser mais parecido com meu filho? Se entende isso daí? Então, irmãos, nós vamos fazer como aquele nosso irmão amado, depois de perder suas filhas e esposa, num naufrágio, ele escreve, sou feliz, se paz a mais doce, quiser eu gozar. Com Jesus, eu sou feliz. Perdeu a família. Ele pega o navio e vai até o local mais ou menos onde afundou o navio. E lá diante de Deus, com o coração contrito, quebrantado, ele escreve, apesar das aflições, Senhor, eu sou feliz no Senhor. Irmãos, isso quer dizer o quê? Que nada é maior e mais precioso para nós do que o próprio Senhor. Nada. Deus sabe todas as nossas dores, porque não há ninguém nesse mundo que sabe o que é padecer dores do que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não há ninguém. E as nossas maiores dores, elas são tão pequenas, passageiras.
quando nós olhamos na nossa vida celestial, a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Precisamos crescer, amados irmãos. Mas para crescer, você precisa crer no que está escrito na palavra de Deus. Que Deus tem o seu tempo, Deus está trabalhando. Que fomos aceitos pelo Senhor. Deus nunca vai nos rejeitar. Propósito para a nossa vida. Aí nós pegamos o texto de Romanos, o texto que a gente gosta de citar, mas nós não gostamos de engolir. Tudo, mas, tudo mais ser, tudo mais entretanto, tudo porém, é isso que está escrito? Tudo, Deus usa para cooperar, para um propósito. Em quem? Quem ama ao Senhor e que foi chamado segundo um propósito. E qual o propósito? Ser parecido com o irmão mais velho, Jesus Cristo. Irmão, se eu e você não estivermos do modo ou outro, enxergando a nossa maior necessidade, que realmente é o próprio Cristo crescendo em nós, e nós diminuirmos, e para isso tem que levar a cruz, sua e minha, então nós vamos continuar criança. Vamos continuar criança. Então tudo nos abate. Nós ficamos abatidos, mas não angustiados. Mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. O nosso Senhor, o nosso Pai, tem os nossos nomes na palma da sua mão. Nada escapa do nosso Deus. Nós que perdemos a visão, por que Deus nos chamou? Eu fui salvo pela graça de Deus, está tudo bem. Redenção, maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. Mas, meus irmãos, para quê? Essa é a pergunta. Para que Deus tirou o povo do Egito? Para morrer no deserto? Não. Não. Deus tirou o povo do Egito para entrar em Canaã. Mas para entrar em Canaã, tem que passar pelo Rio Jordão. E o Rio Jordão fala do quê? Quebrantamento do nosso eu, do nosso ego. Um testemunho lá dentro, ninguém está vendo. Mas um testemunho lá fora, todo mundo está vendo, as 12 pedras. Cristo Jesus. É a plenitude de Cristo deve ser o alvo meu, o alvo da Assembleia, o alvo da Igreja de Cristo. Irmãos, não brinque com a sua vida cristã. Não brinque. Nós não estamos num navio de passeio. Nós estamos num destroyer. Mas nossa vitória já está garantida. Porque a vitória é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos viver Cristo. E viver Cristo é a nossa vitória. Em qualquer aspecto da nossa vida. Crescer, irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu e você precisamos conhecer. Mas para isso, sentadão no sofá, beleza, tudo bonitinho. Não, irmãos. Precisamos aprender a amar ao Senhor, amar a sua palavra, orar, congregar, comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Espírito Santo realmente venha
como um terremoto, abalar todas as nossas estruturas que nós temos apoiado a nossa vida, a nossa autossuficiência, autojustificação. Por que aconteceu isso? Por causa disso, você fez isso, você fez aquilo. Nós queremos justificar. Tem justificativa? Não tem. Deus quer nos tirar da autossuficiência. Ele coloca o espinho na carne de Paulo, para que ele não se soberbecesse. E ele vai chegar a uma grande conclusão. Me gloria na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. A minha graça te é suficiente. Ela é provedora. Ela é livre. E é uma graça presente. A graça do Senhor Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo deve estar sempre conosco. O amor de Deus. O amor de Deus, a graça e a comunhão com o Espírito Santo deve estar sempre presente conosco. Que Deus nos abençoe. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.